Queridos alunos, queridas alunas e queridos colegas professores, estamos juntos, numa boa. Vamos então hoje trabalhar questões que caíram em vestibulares que te interessam. Por exemplo, essa questão muito interessante do Mackenzie. Mackenzie, em São Paulo, uma universidade particular. A combustão total de 1 grama do biodiesel, qual biodiesel? Este biodiesel, faz a temperatura do calorímetro subir 5 graus Celsius. Se, para variar 1 grau deste calorímetro, com aquela quantidade de água que recebe o calor da combustão, para variar 1 grau neste calorímetro específico, são necessários 9,6 kJ por grama por grau Celsius. Então, qual é o calor de combustão? Tradicionalmente, nós calculamos o calor de combustão no calorímetro utilizando aquele Q igual a M vezes C vezes delta θ. A quantidade de água que recebe o calor da combustão multiplicado pelo seu calor específico vai me dar uma variação de temperatura da água do calorímetro, que aumenta da temperatura inicial para tantos graus temperatura final. Com este produto, calcula-se o calor de combustão da substância. Este problema interessante, está ao contrário. Não quer saber qual é o calor de combustão. Aliás, ele deu o calor de combustão para aumentar 1 grau. Vai aumentar de 5 graus. Claro, vamos ter que multiplicar. Antes, porém, de executar a prática, o objetivo da questão, que nós vamos fazer por fator unitário, nós temos um valor dado e nós queremos um valor desejado, que é o calor de combustão. Antes de analisar a questão numérica, vamos à teoria mais uma vez. O que é biodiesel? É um éster fabricado em laboratório e fabricado em indústria, aproveitando a experiência do laboratório. É um éster que se comporta no motor como se fosse óleo diesel. O óleo diesel do petróleo é um óleo mineral. Ele veio de seres antigos que foram soterrados junto com a água do mar e se transformou em petróleo. O óleo diesel é mineral. O óleo biodiesel, ele vem de plantas, de oleaginosas. Muito bem. Então, vamos começar pelo começo. Vamos analisar o que seja um ácido graxo. Repetindo para você. Ácido carboxílico, C-OH, Hzinho esse mágico, que se ioniza dentro d'água, por isso é um ácido. Mas ele tem uma cadeia muito grande. Como a cadeia carbônica empurra elétrons, a facilidade do H sair é mínima. O H praticamente não se ioniza, porque ele é um ácido de grande cadeia. Então ele não funciona bem como ácido, ele funciona como um grande composto orgânico apolar. A sua especialidade não é a polaridade da carboxila, mas sim a apolaridade da cadeia carbônica. Este ácido graxo, ele tem 7 carbonos, mais um 8, mais um 9, 7 carbonos, mais um 8, mais um 9, tem um total de 18 carbonos. E apresenta no interior da cadeia uma dupla. Se apresenta uma dupla, ele é um insaturado. E tem um nome específico. É o ácido oleico. O ácido, por fraco que seja, reage com álcool. E reagindo com álcool, vai me dar éster.
O éster se caracteriza pelo C-O-O entre carbonos. Muito bem. Então, o ácido carboxílico com álcool. Mas é um álcool especial. É a glicerina, porque é 3 vezes álcool em cadeia de 3 carbonos. É o glicerol, ou propanotriol, nas posições 1, 2, 3. Vai me dar um éster triplo, que se chama triglicérido. Por que glicérido? Tri, eu entendo. Glicérido, porque a mãe é a glicerina. Filho da glicerina é glicérido. Que, pelo fato de ter insaturação, tá vendo essa dupla? Essa dupla está aqui no meio dos 17. Porque é um triglicerídeo insaturado, é um óleo. Este óleo pode estar presente na mamona, aquela praga da lavoura, que agora ficou interessante. Os alemães dominam essa técnica há muito mais tempo, a tal ponto que na Alemanha os veículos que usam óleo diesel não têm óleo diesel mineral. O óleo diesel puro não existe na Alemanha. Na Alemanha, os veículos circulam com óleo diesel mais 80% de biodiesel. É o B80. 80% do óleo que eles queimam tem o biodiesel. Então, lá na Alemanha, eles curtem muito as mamonas. Não as assassinas, que infelizmente foram antes do tempo. Bom, este triglicerídeo insaturado chamado óleo, ao reagir com álcool pequeno, aqui está a tecnologia que provavelmente terá começado na Alemanha. Os triglicerídeos reagem com álcoois. Se for um álcool pequeno, pode ser o meta e pode ser o eta. Nesse caso é o etanol. Estou puxando para o Brasil. O metanol é uma produção sintética muito perigosa, porque trabalha com hidrogênio e monóxido de carbono, enquanto que o etanol vem da cana-de-açúcar, muito brasileira. Muito bem, então um triglicerídeo como esse, que tem uma massa molecular de 308, este triglicerídeo, quem tem essa massa é o biodiesel. O triglicerídeo reagindo com 3 moléculas de etanol, vai haver produção de quê? Vai haver a quebra da cadeia no seu ponto frágil. No seu ponto frágil, que é sempre puxando para o mais eletronegativo. O ponto frágil, sofrendo ruptura, vai largar a parte do ácido, que teria perdido o H+. A parte do ácido vai largar da mesma forma que vai largar o agrupamento etila. Este agrupamento etila vai se ligar ao O. Por quê? Porque os contrários é que se atraem. Se houve a partição no ponto fraco, puxando pela eletronegatividade do O, da mesma forma, puxando pela eletronegatividade do O, quem é que vai se ligar à parte do ácido? Vem a ser o etil. Então, o etil do etanol vai se ligar à parte ácida do antigo ácido oleico. Então, o ácido oleico passa a ser de novo um éster. Olha que interessante, eu tinha um éster e passo a ter novamente éster. O éster de antes muda, mas não deixa de ser um éster. Então, o éster 3 vezes vai me dar um éster mono, uma vez só. Este éster, que tem a quantidade de carbonos, os 18 que haviam antes, mais os 2 que vieram do etil, que tem um total de 20 carbonos, a quantidade de H somada,
que vai me dar então o C20H38O2. No problema está dizendo que este específico tem massa, tem 36 Hs. Então, se a massa for 36, eu vou referenciar o Mackenzie, utilizar o 308. No caso do meu éster, o meu biodiesel tem 38. O biodiesel do Mackenzie tem 36. Eu não vou brigar com o fiscal na prova. Eu vou aceitar os dados que estão dados na questão. A questão é soberana. Bom, mas o que eu queria dizer é que se a parte do etil do álcool vai se unir à parte do ácido, dando o oleato, porque se era oleico, vai me dar oleato de etila. E para onde vai o OH negativo desta quebra, desta cisão? O OH negativo vai para o C. Então, olha que interessante. A glicerina, tão bonita no seu nome, tão majestosa, ela é subproduto da reação. O que interessa é este éster que se comporta no motor como se fosse o óleo diesel. Daí vem o nome bio. Bio porque partiu de uma substância viva, de um ser vivo, que é o vegetal. O vegetal tem vida. O vegetal vai me dar este composto, que é chamado então de biodiesel no seu comportamento. Biológico porque é renovável. Então, o mérito do biodiesel é ser plantado. Não precisa ir nas profundezas pegar o petróleo. Não, é só plantar. Pronto. Então, é ecologicamente perfeito. Mesmo que o seu calor de combustão não seja, naquela escala que nós analisamos, o mais poderoso. Mas, ecologicamente, é o melhor. No Brasil, nós temos 2% de biodiesel no nosso diesel. É vergonhoso, mas é um começo. 2% do diesel do diesel que circula nos carros pesados é biodiesel. Bom, agora que revimos a parte química, vamos à parte química, fator unitário. Não me venha com regra de 3. Querido, vamos entrar no time da segurança. O que eu tenho? Qual é o valor dado que está sem compromisso com ninguém? É o 9,6. Eu tenho 9,6 kJ por grama lá embaixo no denominador, por graus Celsius lá embaixo no denominador. Se é no denominador, é expoente menos 1. Este valor dado será multiplicado por 1. O que é esse 1? É que em cima é igual a embaixo. A grandeza de cima é igual a embaixo. E qual é a vantagem de multiplicar por este 1, que é um quociente fracionário? É ir simplificando o que eu não quero. Por quê? Porque o que eu quero, o que eu quero? O que eu quero é KJ. Então, este KJ eu não vou simplificar. Agora, eu vou ter que introduzir a grandeza mol. A grandeza mol que não está aí. Por quê? Porque se a pergunta for calor de combustão, como vimos na aula passada, calor de combustão é a energia liberada que escoa na forma de calor. A energia liberada na reação química é a química que se transforma em calor, que vai realizar trabalho lá no motor e faz o carro andar. E qual é a unidade? Temos que saber que a unidade do calor é kJ por mol. Muito bem, então, que vem a primeira pergunta, a primeira situação. Qual é a primeira unidade que será eliminada? A primeira unidade será graus Celsius. Por quê? Porque se este é o valor dado que foram necessários para variar de 1 grau, são necessários esta quantidade,
Ora, se eu tenho uma quantidade de 5 graus, eu tenho que multiplicar por 5. E se eu multiplicar por 5 graus, este aqui não é fator unitário, é uma necessidade de cancelar. Este grau Celsius não está no denominador? Se está no denominador, será eliminado com grau Celsius no numerador. Então, isto aqui nem é fator unitário. Então, o fator unitário será daqui para frente. Qual é o primeiro fator unitário? O primeiro fator unitário será aquele que vai eliminar gramas. Só esse. E qual é o fator unitário que vai eliminar o grama? Lembrando que se o biodiesel era 38 no esquema, e se é 36 na prova, se a massa molecular é 308, se eu colocar 308 gramas, isso corresponde a quê? Corresponde ao mol. Naquele velho esquema. Que esquema? A palavra milagrosa mol. O que é mol? Mol é aquele monte de moléculas correspondente a 602, 10 na 23 moléculas. E este monte pesa. Pesa quanto? Pesa quanto pesar a molécula em unidades, transformado a unidade em grama. Então, aquele monte pesa 308 gramas. Então, aquele monte pesa 308 gramas. E aí, meu querido? Aí, este grama que está no denominador, corta com grama que está no numerador. Portanto, eu multipliquei pela unidade. Então, quantos fatores unitários eu utilizei? Apenas este, de que 1 mol são 308 gramas. Por quê? Por que bastou 1? Porque bastou, chegou. Eu já não cheguei no quilojoule, eu já não cheguei no mol. Então acabou, cara. O problema já acabou. É só você traduzir. Quais são as unidades remanescentes? A unidade remanescente é KJ, que era nosso objetivo. Qual é a outra unidade remanescente? A unidade remanescente é mol no denominador, que era o que eu queria. Então, quanto que dá a continha aí? 9,6 vezes 5 vai me dar a bagatela de, vejamos, 9,6 multiplicado por 5, estou com preguiça, vai me dar 48. Muito bem, então eu tenho quanto? 48 kJ por mol. Este é o calor de combustão deste biodiesel. A química maravilhosa, cara. Estou aqui para te ajudar. Entra no time do fator unitário, cara. Tote ao seu dispor.